No dia 13 de julho de 2024, o ex-presidente Donald Trump é atingido na orelha durante um comício em Butler. No dia 23 de agosto, Trump abandona uma entrevista após ser avisado sobre perigo de novo atentado contra sua vida. No dia 15 de setembro, autoridades prendem um atirador que tentou matar Trump em um novo atentado. E no dia 18 de setembro, a polícia recebe uma ocorrência suspeita perto do comício de Donald Trump em Nova York. Os primeiros relatos diziam que explosivos foram encontrados pela polícia em um carro perto do local do comício de Donald Trump em Long Island. Segundo as atualizações mais recentes, porém, as autoridades disseram que nenhum explosivo foi localizado. Ao todo, já são 4 possíveis atentados contra o ex-presidente Donald Trump num período de 2 meses, sendo que desses 4, 2 foram confirmados. O primeiro culminou na morte do atirador, Thomas Matthew Crooks, que a gente cobriu detalhadamente aqui no canal, enquanto o atirador desse segundo atentado acabou sendo preso. O Paulo Figueiredo publicou essa matéria com as informações iniciais sobre o caso ainda do dia 15 de setembro, quando a tentativa de assassinato contra o ex-presidente foi realizada. O episódio ocorreu num domingo, como já dito, 15 de setembro. Donald Trump estava jogando golfe em seu campo em West Palm Beach, na Flórida, quando ocorreu o segundo atentado contra sua vida neste ano. O primeiro ocorreu em julho, durante o comício em Butler, na Pensilvânia, onde Trump foi atingido por um tiro. O suspeito, Ryan Wesley Ruth, foi identificado e preso após a tentativa. Ele estava armado com um rifle AK-47 com mira telescópica e também portava uma câmera GoPro, possivelmente para registrar o ataque. Segundo a cronologia dos eventos, agentes do serviço secreto que realizam varreduras nas áreas próximas quando Trump está jogando golfe detectaram Ruth antes que ele pudesse se aproximar mais de Trump. O suspeito estava entre 300 e 500 metros de onde estava o ex-presidente. Um agente abriu fogo contra o suspeito ao perceber a arma, mas Ruth conseguiu fugir em um Nissan preto. Uma testemunha relatou que Ruth fugiu por uma rodovia onde foi localizado e preso pela polícia em Marin County, na Flórida. Fotos do veículo e da placa foram capturados por testemunhas e usados para identificá-lo. O FBI agora está liderando a investigação. Donald Trump Jr. revelou nas redes sociais que o rifle AK-47 estava escondido nos arbustos do campo de golfe. Ele também identificou uma conta na plataforma X supostamente pertencente a Ruth, onde ele postava ameaças contra Trump. A polícia está investigando a possível premedição do crime, já que o suspeito estava bem equipado com um rifle e com uma mira telescópica e câmera. Ninguém sabe como o atirador tinha conhecimento de que Trump estaria jogando golfe naquele local, naquele momento, uma vez que isso não estava na agenda pessoal do presidente e só era conhecido pelo seu círculo íntimo. Há relatórios conflitantes sobre quantos tiros foram disparados durante o incidente e a condição exata de Ruth no momento de sua prisão. A Casa Branca emitiu um comunicado confirmando que Joe Biden e Kamala Harris foram informados sobre a tentativa de assassinato. Kamala Harris também fez comentários sobre o ocorrido nas redes sociais. As autoridades locais pediram que a área ao redor do campo de golfe seja evitada enquanto as investigações continuam. No dia seguinte, o agente especial encarregado do caso pelo FBI em Miami, Jeffrey Veltri, publicou um texto no próprio site do FBI, onde ele traz algumas atualizações sobre a investigação da tentativa de assassinato em West Palm Beach, na Flórida. No momento da prisão, Ryan Ruth invocou seu direito a um advogado e não respondeu às perguntas do FBI na entrevista. O agente especial do FBI também disse que o sujeito tinha uma presença ativa online e que o FBI estava analisando o que ele postou e quaisquer pesquisas realizadas na internet. Além disso, também analisaram relatórios da mídia e declarações públicas que ele fez de que queria recrutar soldados afegãos e de outras nacionalidades para lutar pela Ucrânia. Esse foi um fato que repercutiu bastante na mídia. O cara era um grande entusiasta da Ucrânia e chegou a viajar para lá para tentar participar da guerra contra a Rússia. O agente especial do FBI também compartilhou as ações e o histórico policial do suspeito. Em 2002, o sujeito foi acusado e condenado na Carolina do Norte por posse de uma arma de destruição em massa. As verificações da polícia também revelam que, de 1997 a 2010, o sujeito tinha inúmeras acusações criminais por bens roubados. Ele também foi alvo de uma denúncia previamente encerrada em 2019 pelo FBI, onde foi alegado que ele era um criminoso em posse de uma arma de fogo. Ao dar seguimento à denúncia, o suposto reclamante foi entrevistado e não verificou o fornecimento das informações iniciais. Isso aqui gerou bastante polêmica na cobertura americana, porque, segundo o próprio agente especial do FBI, o órgão teve a oportunidade de deter esse cara ainda em 2019. E esse histórico policial dele foi justamente o que utilizaram para prender o cara nessa ocasião, enquanto continuam investigando as motivações para a tentativa de assassinato ao Donald Trump. Aqui, segundo a ABC News, Ruth, de 58 anos, foi acusado de porte de arma de fogo enquanto criminoso condenado e porte de arma de fogo com uma numeração de série raspada durante uma aparição inicial no Tribunal Federal da manhã de segunda-feira. A investigação sobre a aparente tentativa de assassinato de Donald Trump no domingo continua e acusações adicionais podem ser feitas, disseram autoridades policiais familiarizadas com o assunto à CNN. Agora, sobre as motivações do cara, o suspeito de assassinato de Trump doou 19 vezes aos democratas. Aqui mais uma similaridade
entre ele e o Thomas Matthew Crooks, que também fez doações ao Partido Democrata. Porém, esse segundo atirador tem um histórico ainda maior e também mais antigo, começando em 2020, o ano da disputa eleitoral entre Trump e Joe Biden. Ruth fez 19 doações. Tudo bem que foram doações pequenas, mas foram doações muito variadas. Ele apoiou vários candidatos democratas, tão diversos quanto Elizabeth Warren, Andrew Yang, Tulsi Gabbard e Tom Steyer, além da maior doação que ele fez para o Beto O'Rourke, totalizando aí $144, o que pode parecer pouca coisa, mas novamente, né, um cidadão demonstrando seu apoio político através de investimento tirado do próprio bolso. Detalhe que no momento da prisão, Ruth declarou para a polícia que ele tinha fundos zero. Claro, não quer dizer que seja verdade, o cara não era totalmente ferrado, até porque ele tinha uma AK-47, uma GoPro, recentemente tinha viajado para a Ucrânia, mas são doações razoáveis para um cara que aparentemente também não era nenhum milionário. Além das doações, ele também tem diversas publicações nas suas redes sociais destilando ódio contra Trump. Após se deparar com postagens chocantes de Ruth, Donald Jr. tweetou: "Parece que esse psicopata passa muito tempo assistindo propaganda de esquerda." As contas de mídia social do cara já foram ocultadas das plataformas, mas, evidentemente, alguns prints já ficaram registrados, como por exemplo esse aqui em que ele marca o Joe Biden e fala que a campanha dele deveria ser focada no slogan "Keep America Democratic and Free", ou seja, mantenha a América democrática e livre, e falou que a campanha do Trump deveria ser "Make America Slaves Again". Tradução bastante fácil para quem já fez o método B-Way do grande Jonas Bressan. O link para o curso está ali embaixo na descrição. Com o meu link você garante aquele desconto e ainda ajuda a financiar esse canal, que, como vocês estão vendo, faz uma cobertura que a extrema imprensa não está fazendo, né? Ele ainda falou em caixa alta que a democracia está na cédula e que nós não podemos perder, nós não podemos falhar, o mundo está contando com a gente para mostrar o caminho. Ou seja, o cara tentou matar o Trump pela democracia, gente. É isso que esse discurso radical da extrema esquerda faz na cabeça das pessoas. Mais um maluco que acreditou ser justificável assassinar Donald Trump para proteger a democracia, porque só Joe Biden é que defende os interesses da democracia americana. Os republicanos são monstros antidemocráticos que devem ser exterminados. Só complementando a informação de antes, o suspeito que disse estar desempregado é um apoiador fanático da Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. Agora, sobre um dos fatos mais controversos dessa nova tentativa de assassinato ao Trump. Segundo um ex-líder do FBI, Ryan Wesley Ruth poderia ter informantes, e essa possibilidade é simplesmente assustadora. Chris Wacker disse a Newsweek que a polícia terá que estabelecer como Ryan Wesley Ruth parecia saber os detalhes exatos de quando Trump estaria jogando golfe em seu resort na Flórida. Segundo Wacker, a maior questão a ser respondida é: como o suposto assassino sabia que ele estava naquele local naquele momento? Há apenas 3 respostas possíveis. Ele adivinhou e teve muita sorte, ele conduziu vigilância sobre Trump e o seguiu até o campo de golfe, ou ele tinha informações privilegiadas sobre a agenda de Trump. Essa última resposta é assustadora e sugere que outra pessoa poderia estar envolvida. Então, mais uma vez, os serviços de segurança dos Estados Unidos são postos sob suspeita, mas nesse caso, algumas informações posteriores parecem explicar como o cara sabia que o Trump estaria lá jogando golfe. Primeiro teve essa matéria que já saiu no dia seguinte, 16 de setembro, que dizia que o suspeito da aparente tentativa de assassinato a Trump pode ter ficado à espreita por quase 12 horas. Então eles começaram a mapear as movimentações do cara e aparentemente ele ficou 12 horas espreitando para tentar matar o Trump. Mas isso não é nada se comparado a essa notícia da CNN do dia 23 de setembro. Suspeito deixou carta confirmando tentativa de atentado contra Trump, dizem promotores. Uma testemunha revelou uma caixa com materiais e documentos aos investigadores. Olha só, essa caixa foi deixada na sua casa meses antes, continha munição, um cano de metal, materiais de construção diversos, ferramentas, 4 telefones e várias cartas. Após saber da aparente tentativa de assassinato contra Trump, a testemunha abriu a caixa de acordo com o processo. A carta do cara, que foi endereçada ao mundo, dizia: "Essa foi uma tentativa de assassinato contra Donald Trump, mas eu falhei com você. Eu tentei o meu melhor e dei toda a coragem que pude reunir. Agora cabe a você terminar o trabalho. E eu oferecerei $150 mil a quem puder concluí-lo." Inclusive, nessa carta ele fala sobre o corte das relações do Trump com o Irã, o que seria facilmente classificado pela extrema imprensa como uma fake news. Então, uma das motivações do cara para tentar matar o Trump, além de salvar a democracia, foi uma mentira que ele viu na imprensa de esquerda. Mas calma que as informações ainda vão ficar mais surpreendentes. O cara tinha uma lista de locais onde o Trump estaria, e os promotores disseram que o Ruth esteve na área do campo de golfe de Trump e da residência do ex-presidente em Mar-a-Lago em vários
vários dias no mês anterior à sua prisão. Além disso, ele fez uma pesquisa no Google em um de seus telefones sobre como viajar da Flórida para o México, o que significa que o plano do cara era matar o Trump e fugir para o México. Ruth também tinha uma lista manuscrita de datas e locais onde o ex-presidente apareceu ou era esperado. As autoridades informaram que o suspeito viajou da Carolina do Norte para West Palm Beach, na Flórida, em 14 de agosto. Dados de celular mostram que o suspeito esteve perto da residência de Trump em Mar-a-Lago e do campo de golfe vários dias e horários entre 18 de agosto e 15 de setembro, o dia em que foi preso, ainda de acordo com os promotores. Então, isso diminui as suspeitas de que o cara poderia ter um informante dentro do FBI ou algo do tipo. Afinal, ele passou quase um mês rondando ali o campo de golfe e mapeando os lugares onde o Trump poderia estar, sendo que no dia 15 de setembro, o dia do atentado, como a gente viu, ele passou 12 horas espreitando. Então, parece que simplesmente era um cara realmente muito obstinado, que já esperava que em algum momento o Trump iria para o seu resort. Ele provavelmente estava mapeando os lugares para eliminar os dias que o Trump não poderia estar lá, buscando assim as datas onde ele talvez estivesse jogando golfe descompromissadamente, até que no dia 15 de setembro ele conseguiu enfim encontrar o ex-presidente. Ao revistar o carro de Ruth, os agentes encontraram 6 celulares, um dos quais incluía uma busca no Google sobre como viajar do condado de Palm Beach para o México. Os agentes também encontraram 12 pares de luva, uma carteira de motorista do Havaí em nome do réu e um passaporte no nome dele. O histórico recente de Ruth inclui o período em que ele esteve na Ucrânia, onde tentou sem sucesso ser recrutado para lutar contra a Rússia, e ele também esteve no Havaí trabalhando em construção. Em publicações online frequentemente focadas na política dos Estados Unidos e eventos globais, Ruth afirmou que votou em Donald Trump em 2016, mas que o ex-presidente havia se tornado uma decepção, acrescentando que ficaria feliz de vê-lo indo embora. Ruth ainda tem um livro autopublicado onde ele dizia ao Irã: "Vocês são livres para assassinar Trump". Como a gente viu, são inúmeras publicações de ódio contra o Trump, são vários apoios aos democratas, publicações onde ele fala que o Biden é que realmente defende a democracia americana, enquanto o Trump tenta transformar os Estados Unidos em um país escravo novamente, cartas onde ele fala com todas as letras que sim, o objetivo dele era assassinar Trump. Mas sabe qual foi o maior foco da imprensa de esquerda nos primeiros dias? Exatamente esse trecho em que o Ruth afirma ter votado no Trump em 2016. Sim, porque a extrema imprensa americana é tão canalha quanto a daqui do Brasil. O filho do Ruth também se pronunciou. Ele disse que aquele não era o homem que ele conhecia, que ele não era violento, mas que sim, ele odeia Donald Trump. E essa entrevista do filho do cara é cheia de contradições. Ele fala que era um pai amoroso, atencioso, um homem honesto e trabalhador. Em outro momento ele fala: "Eu conheço meu pai, eu o amo. Isso não é nada como ele. A única coisa que ele tem são algumas multas de trânsito, até onde eu sei". Como a gente já viu, é mentira. O cara já foi preso, inclusive por posse de conteúdo roubado, por porte de armas de destruição em massa. Era um ativista maníaco que tava louco pra ir pra guerra contra a Rússia. E o próprio filho acaba falando em determinado momento da entrevista que eles não estavam mais próximos, eles se distanciaram porque eles tiveram uma briga. E o filho dele nem sabia que o pai estava na Flórida, mas ele continuava insistindo, ele não é uma pessoa violenta. Porém, o mais interessante dessa entrevista é justamente quando, em declarações ao Daily Mail, ele fala: "O meu pai odeia Donald Trump, como qualquer pessoa razoável também odeia". E ainda fala: "Eu também não gosto do Trump". E, inclusive, uma mulher que trabalhou com esse Ruth no período em que ele esteve na Ucrânia falou que ele realmente era um cara maluco, uma bomba relógio que em algum momento certamente explodiria. Ela falou que chegou a denunciar o cara para as autoridades. E como a gente viu, o FBI chegou a rastrear ele. Então, Ryan Ruth era uma potencial ameaça que acabou sendo negligenciada pelo Estado americano. Esse cara é evidentemente um fruto de lavagem cerebral midiática de extrema esquerda. Um cara completamente desequilibrado que acreditava que estaria salvando o mundo e a democracia se conseguisse assassinar Donald Trump. E como esse é mais um caso meio controverso, aparentemente esse sim agiu sozinho, mas é importante isso aqui, ó. O DeSantis disse que a Flórida fará a própria investigação sobre o ataque contra o Trump. Por que isso é importante? Porque, como sabemos, o FBI, a CIA, o Serviço Secreto já não são lá de tanta confiança. Mas a Flórida é um dos estados mais republicanos dos Estados Unidos, se não for o mais republicano. O redator-chefe de política Brandon O'Neill fez um texto maravilhoso no Spike falando justamente sobre essa onda de violência contra o Donald Trump e destacando a covardia da cobertura da imprensa tradicional. A BBC disse mais recentemente que a tentativa de suspeita de assassinato ao Donald Trump é a prova de que a violência política é a nova norma da América. Está meio certo. Parece haver um novo normal por lá, mas não é uma coisa abstrata chamada violência política. Não é um desprezo brutal e generalizado por todos os governantes da sociedade. É mais direcionado do que isso. Tem um político em particular na mira. Se há um novo normal na América,
parece ser um novo normal de uma cultura cada vez mais militante de queixas contra o 45º presidente dos Estados Unidos, agora aspirando ser o 47º Donald Trump. Há uma relutância palpável na grande mídia hoje em dia para discutir a natureza específica dos recentes atos de terror político contra Trump. Muitos preferem torcer o nariz sobre a cultura das armas. O serviço secreto não falhou com Trump no domingo. A cultura das armas da América é que falhou, segundo MSNBC. Os comentaristas agonizam sobre o fato de que o suposto assassino envolvido nessa confusão estava em posse de uma K-47. Isso é uma loucura, segundo eles. Outros se concentram no veneno da polarização. A Bibi disse que é uma mistura de um discurso nacional grosseiro e uma epidemia de violência armada, que tornou ataques como esse inevitáveis. Claro, perguntas podem ser feitas sobre a fácil disponibilidade de armas letais nos Estados Unidos. Até mesmo os defensores da segunda emenda se sentem duvidosos sobre a possibilidade de malucos comprarem rifles de assalto inventados pelos soviéticos e irem a um campo de golfe na Flórida com um carro. Porém, o foco atual na cultura das armas e na polarização parece uma atividade de deslocamento de foco, tentando mover a atenção para o método de violência, que são as armas, e no pano de fundo dessa violência, que é a polarização, num grande esforço para evitar que as pessoas olhem para o foco da violência, o estranho turbilhão de desprezo a Donald Trump. Que tenham havido 2 tentativas suspeitas de assassinar um dos candidatos à eleição presidencial é simplesmente extraordinário, é sem precedentes. Não há um manual político sobre como lidar com outra aparente tentativa de assassinato contra um candidato presidencial de um grande partido semanas após uma eleição, disse Stephen Collinson da CNN. Platitudes sobre cultura das armas e guerras culturais são uma traição total à gravidade da situação, deste momento único, singularmente perturbador na vida da República Americana, onde um candidato ao mais alto cargo quase foi assassinado 2 vezes. Enfim, o texto segue, mas eu quis ler pelo menos essa introdução porque ele aponta como a imprensa de esquerda está tentando mudar o foco para não admitir que o grande problema aqui é a onda de ódio pregada contra Donald Trump, promovida justamente por eles. E a situação é tão absurda que um dia depois da tentativa de assassinato ao Trump, a Hillary Clinton chamou o Trump de perigo para o nosso país. Exatamente. O cara quase foi assassinado pela segunda vez em 2 meses. Isso se a gente não considerar os 2 outros casos suspeitos, e um grande nome do Partido Democrata fala que esse cara que quase foi assassinado é o grande perigo pro país. Que efeito esse discurso pode ter se não inflamar mais ainda as pessoas que querem a cabeça do Trump? Por isso, muitos políticos acabaram comentando essa segunda tentativa de assassinato ao ex-presidente. A deputada Ana Paulina, que é uma republicana da Flórida, foi taxativa e culpou a esquerda radical por rotular continuamente os republicanos como ameaças à democracia. Segundo ela, essa retórica irresponsável está fazendo com que as pessoas se machuquem. Acabei de denunciar os apoiadores da minha oponente por solicitar que estranhos enviassem pacotes ameaçadores para minha casa. E a opositora democrata se recusou a condenar isso e os seus apoiadores. É isso que tem acontecido. Os reais agentes da violência são os democratas, é a extrema esquerda, com essa imprensa aparelhada que trabalha para fazer as pessoas nutrirem um ódio mortal. E isso não é uma hipérbole, é um ódio mortal mesmo. Pessoas querem matar Donald Trump porque a imprensa de esquerda fala que ele é uma ameaça à democracia. Constantemente compara o cara ao Hitler. E aí fica a dúvida, poxa, se você tivesse a oportunidade de matar Hitler e impedir que ele assuma o poder, você não faria isso? Mas, cinicamente, os candidatos de esquerda, após ver a segunda tentativa de assassinato, aplaudiram o serviço secreto pela sua rápida resposta ao garantir a segurança do ex-presidente Trump. Um outro falou, a violência política não tem lugar numa sociedade democrática. Mas eles dizem isso, enquanto uma das grandes figuras do partido está lá novamente instigando a violência política contra o Trump. Chamar isso aqui só de hipocrisia é pouco. O que a esquerda faz é simplesmente um completo absurdo. E é assim no mundo inteiro. Eles desumanizam completamente todos os seus adversários políticos, legitimando todo tipo de violência contra eles. Por isso que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem tantos conservadores, tantas figuras de direita sendo perseguidas, presas, censuradas, com a mais absoluta conivência de toda a esquerda brasileira. E é perturbador observar que a imprensa americana consegue suavizar, consegue jogar panos quentes em cima de uma nova tentativa de assassinato contra o candidato que eles desprezam. A esquerda é diabólica, é formada por um conglomerado de pessoas sem o menor escrúpulo, que realmente deseja a destruição de seus adversários, e uma manada de idiotas úteis da pior espécie que consegue comprar qualquer discurso, por mais imbecil que seja. Não tem como observar todo esse episódio e não chegar na conclusão de que para você ser de esquerda, você ou precisa ser um ser humano terrível, que realmente quer o mal, quer destruir pessoas que discordam ideologicamente de você, ou então você é um completo estúpido, incapaz de perceber que você está no lado político que prega a violência massiva enquanto fica pagando de bonzinho, de democrático, de ponderado, de
de equilibrado. Enfim, como a nossa imprensa não está cobrindo devidamente o caso, eu peço que você ajude a compartilhar esse vídeo, passe ele adiante, para que mais pessoas saibam tudo sobre essa segunda tentativa de assassinato ao Trump. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito para se manter bem informado. Muito obrigado pela sua audiência, valeu, até o próximo vídeo.